Ascensão através de habilidades. Episódio 249. Proteção absoluta, 2. Em sua vida passada, Taizan jogou no modo fácil. Devido às limitações de seus atributos naturais, sobreviver até o fim era praticamente impossível. O único poder capaz de resolver este problema eram as habilidades. É por isso que Taizan se esforçou para adquirir habilidades. Ele dedicou toda a sua vida, a ponto de perder até mesmo o senso de identidade. Certa vez, ele investiu vários anos para obter uma única habilidade. Durante uma semana, ele não dormiu e repetiu as mesmas ações, arriscando a vida como se a colocasse no fio de uma faca. Ele também buscou maneiras de bloquear ataques de dano contínuo, também conhecidos como DOT, Damage Over Time. Para superar a única falha real da anulação do ataque, Taizan fez o máximo. Primeiro, ele tentou pensar em uma maneira de evitar qualquer dano contínuo. Um método mais simples era usar habilidades de bloqueio. Não sofrer danos abaixo de um certo limite era a condição mais adequada para bloquear ataques DOT fracos. No entanto, apenas bloquear o dano contínuo com uma habilidade de bloqueio não produziria nenhuma habilidade nova. Mesmo que assim fosse, essas habilidades obtidas tão facilmente não seriam muito eficazes. Então, ele conduziu vários experimentos. Primeiro, ele tentou bloquear danos contínuos que não poderiam ser evitados com habilidades de bloqueio. O 95º andar do modo fácil estava repleto de uma variedade de monstros. Bestas, plantas, insetos, etc. atacariam todos de uma vez, tornando-se o desafio final do modo fácil. Entre eles, havia um monstro que espalhava veneno. O dano DOT deste monstro excedeu o limite de bloqueio de Taizan em 6. Para reduzir essa diferença de 6, Taizan tentou vários experimentos. Primeiro, ele experimentou métodos físicos. Ele cobriu a maior parte do corpo, deixando apenas uma pequena parte exposta para ver se isso reduziria o dano. Ele também matou o próprio monstro pela metade para reduzir seu dano. Mas nada funcionou. Mesmo que ele expusesse apenas parte do seu corpo, o dano permaneceu o mesmo. Matar o monstro pela metade reduziu o dano do DOT, mas não rendeu nada de útil. Após vários experimentos, Taizan percebeu uma coisa. Ele precisava bloquear o dano contínuo sem afetar o monstro. Essa constatação foi mais instintiva do que teórica. Taizan invadiu a loja, comprando e combinando centenas de poções, experimentando vários métodos. O ouro não era um problema. Sua busca incansável por habilidades lhe rendeu tanto ouro que ele não conseguia gastar tudo no modo fácil. Além disso, não havia quase nada para comprar no modo fácil, exceto poções. Ele passou mais de um mês apenas experimentando poções. Como resultado, ele descobriu que poderia bloquear o dano DOT, Damage Over Time, com as poções de proteção, bênção e proteção designada. Poderia ter havido outros métodos, mas estes 3 eram os mais confiáveis de acordo com sua pesquisa. Taizan bloqueou danos DOT que não poderiam ser evitados bloqueando habilidades. E ele não tirou nada disso. Taizan preparou-se calmamente para o próximo passo. Mesmo tendo desperdiçado centenas de milhares de ouro e um mês de esforço, ele limpou rapidamente. Taizan passou a obter outras habilidades. Durante esse tempo, ele decidiu continuar usando poções. Eles não eram muito caros e ele achava que ainda poderiam ser úteis em algumas situações. Taizan continuou seus experimentos com poções por um ano. Ele quase esqueceu o significado de usar poções e, quando as usou quase inconscientemente, encontrou um monstro que usava ataques invisíveis. Este monstro, na forma de um cubo branco, disparava lâminas invisíveis sempre que partes de seu corpo giravam. Taizan tentou bloquear esses ataques. Bloquear ataques intangíveis foi algo que ele já havia tentado várias vezes antes, mas não ganhou nada. No entanto, o monstro em forma de cubo era algo que ele nunca tinha visto antes. Valeu a pena experimentar isso. Taizan compreendeu os padrões de todos os ataques do monstro e o formato de suas lâminas. Isso levou 2 meses. Então ele começou a bloquear os ataques. Cerca de 10 minutos depois, de repente, o monstro venenoso apareceu. Taizan ignorou e bloqueou os ataques do monstro em forma de cubo, já que ele não poderia causar nenhum dano enquanto ele usava as poções. E 7 minutos depois, ele obteve proteção absoluta. Esforço, experimentação e sorte. Tudo combinado para produzir uma habilidade. Essa foi a proteção absoluta. Pang! A espada de Taizan tremeu. Ele torceu a trajetória do spray venenoso e o bloqueou. E 7 minutos se passaram. Você bloqueou com sucesso ataques que infligem danos contínuos e ataques invisíveis ao mesmo tempo. Você obteve a habilidade especial de ação contínua, proteção absoluta. QAJK. Junto com a janela do sistema anunciando a aquisição da habilidade, Taizan derrubou o Rafflesia. O fantasma murmurou com uma voz atordoada. Isso realmente existe. Que tipo de habilidade é essa? O fantasma morreu enquanto descia pelo labirinto, mas não foi por falta de habilidade. Ele tinha alguma confiança em si mesmo. Ele acreditava ter entendido muito sobre o labirinto e sabia o suficiente. No entanto, à medida que passou mais tempo com Taizan, essa confiança foi completamente abalada. Estou sem palavras. Posso ver por que o mago disse isso. O fantasma gemeu.
Você pode nos mostrar rapidamente? Estou curioso. Também estou curioso. Embora eu conheça o sistema do labirinto, nunca vi alguém obtê-lo assim. O fantasma e Barcaza incitaram Taizan, que abriu a janela de habilidades. Habilidade especial de ação contínua. Proteção absoluta. Proficiência. 1%. Uma energia invisível envolve o usuário, defendendo-o automaticamente contra danos contínuos e ataques invisíveis. Essa energia intangível se torna mais forte em proporção às estatísticas de defesa, ataque, saúde, mana e força. Habilidade de defesa automática. O fantasma riu secamente. Havia muitas habilidades de defesa no labirinto. Algumas eram habilidades de ativação e outras estavam em forma de buff. Embora raros, havia até habilidades de defesa que poderiam bloquear o ataque de um dragão. Essas habilidades consumiram muitos recursos, mas foram altamente eficazes. Geralmente, as habilidades do labirinto exigiam custos significativos para maiores conquistas. Quanto mais potente for a habilidade, maior será o seu consumo de mana ou mais severas serão as suas restrições. O fantasma ficou chocado com as habilidades aprendidas por Taizan, principalmente por esse motivo. A penalidade foi mínima em comparação com seus efeitos. E a proteção absoluta estava no auge nesse aspecto. Não consumiu nenhum recurso. Além disso, era uma habilidade de ativação automática, que não exigia esforço consciente. Se tal nível de efeito pudesse ser alcançado com baixa proficiência, ele poderia evoluir para se defender automaticamente contra todos os ataques à medida que a proficiência aumentasse. Houve um feitiço semelhante. Provavelmente um feitiço de nível intermediário e um dos mais potentes. Com um consumo de mana de 500 por minuto, não era um feitiço fácil de usar, mesmo para um mago do labirinto experiente. Barcaza riu baixinho. Isso é muito divertido. O fantasma parecia compartilhar um sentimento semelhante e falou com uma pitada de desconforto. Isso é algo que pode ser obtido através do sistema? Já vi meu mestre usar habilidades diversas vezes. Mas, mesmo vendo isso de novo, ainda é estranho. Eu não posso aceitar isso. Taizan olhou pensativamente para a habilidade. Proteção absoluta. Foi inegavelmente uma habilidade valiosa. Em sua vida passada, ele gritou de alegria ao adquiri-lo. Mas ele não conseguiu utilizar totalmente a habilidade. O motivo era simples. Foi porque ele estava no modo fácil. O efeito da proteção absoluta foi uma energia invisível girando ao seu redor. Essa energia era proporcional às estatísticas do usuário. No modo fácil, as estatísticas são excepcionalmente fracas. Em sua vida passada, a proteção absoluta que ele exercia era pouco mais eficaz que um simples bloqueio. Mas agora as coisas eram diferentes. No modo solo, ele poderia exercer a proteção absoluta em sua forma mais verdadeira. Pensar dessa maneira parecia estranho. No modo fácil, ele considerou a proteção absoluta uma habilidade inútil. Ele pensou que não poderia substituí-lo por suas habilidades e que não valia nada. Mas agora, depois de superar o que lhe faltou em sua vida passada, ele poderia usar plenamente a habilidade. Esse fato foi um tanto divertido. Taizan avançou pelas salas. Esperando por ele, uma raflésia atacou. Uma gavinha invisível pulverizou o veneno. No momento em que o veneno tentou atingir Taizan, a energia invisível que o rodeava se moveu. Bloqueou o veneno e o espalhou. Sem fazer nada, Taizan bloqueou o ataque de raflésia. Acho que isso não é um problema. Suas estatísticas esmagadoras permitiram-lhe bloquear o ataque do monstro do 57º andar. A energia invisível permaneceu estável, sem mostrar sinais de esgotamento. Com este nível de força, a proteção absoluta não seria desperdiçada desnecessariamente. Satisfeito, Taizan continuou pelo labirinto. Seu nível aumentou. Você obteve um colar de ouro brilhante. Você adquiriu o Concluir o 57º andar aumentou seu nível para 117. Suas estatísticas também aumentaram significativamente. Ele também adquiriu bons equipamentos. Tornozeleira daquele que andou com o vento. Uma tornozeleira usada por um ser que viveu uma vida livre ao lado do vento, imbuído da vontade de liberdade. Além de capacetes e botas, os equipamentos raramente aumentavam a velocidade de movimento. Este item quebrou essa regra geral. Sua agilidade era alta e sua defesa também não era baixa. Além disso, tinha um valioso aumento de velocidade de movimento, tornando um excelente equipamento. Colar de ouro brilhante, um colar feito inteiramente de ouro que brilha mais do que qualquer coisa no mundo. Mesmo um sábio que transcendeu o valor material iria cobiçá-lo. Seu valor é imensurável. Era um item de loja. Equipamento concedido somente ao chegar ao 57º andar, valendo bem mais de 10.000 ouro. Você usou uma armadura de couro feita de chifre de um servo místico e preenchida com couro de gigante terrestre. Feito do couro de um gigante, conhecido por sua durabilidade incomparável, e misturado com os chifres de um servo que reside em uma fonte profunda, possui um poder defensivo formidável, mas carece de resistência mágica. Resistência mágica? Era uma estatística que Taizan nunca havia encontrado antes. O fantasma esclareceu. É exatamente o que parece. Resistência à magia. Pense nisso como uma estatística relacionada à magia adicionada ao equipamento e você entenderá. Isso é bastante benéfico.
Reduziu efetivamente o dano mágico em 5%. A jornada pelo 50º andar estava chegando ao fim. Isso ficou claro pela qualidade do equipamento, que superou tudo o que foi encontrado anteriormente. Satisfeito, Taizan foi até o 58º andar. O fantasma, como se estivesse percebendo algo, comentou. Agora que penso nisso, estamos quase no 50º andar. Eu tinha perdido a noção em meio a tudo que estava acontecendo. Retornando à Terra. E adquirindo a habilidade aparentemente trivial, proteção absoluta. O fantasma havia perdido de vista o estado atual do labirinto. Eu não deveria ser assim. O fantasma recuperou o foco. Foi um aventureiro que mergulhou nos andares mais profundos, forte e com chances reais de conquistar o labirinto. As habilidades de Taizan eram realmente notáveis. As origens de todas as suas habilidades e como ele as adquiriu eram mistérios para o fantasma. Mesmo assim, o fantasma orgulhava-se de si mesmo. Não podia se dar ao luxo de ficar constantemente surpreso. Ele precisava manter a compostura e ficar ao lado de Taizan. Taizan pisou no 58º andar. Início da missão para o 58º andar. Derrote o chefe no 58º andar e prossiga. Recompensa. Espada que guarda a fronteira da vida e da morte. Recompensa oculta. Antes de passar para o 58º andar, Taizan verificou a comunidade. A atmosfera anteriormente intensa havia se estabilizado visivelmente. Embora as postagens ainda estivessem sendo feitas rapidamente, as conversas haviam se tornado mais ordenadas. Agora podemos finalmente conversar um pouco. Taizan navegou pela comunidade. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.